Você já parou para pensar quantas vezes você confiou em alguém, entregou sua lealdade de bandeja só para ser apunhalado pelas costas? Estudos apontam que 60% das pessoas já sofreram uma traição significativa em relações pessoais ou profissionais. 60%. Isso não é apenas um número, é um alerta. Vivemos em um mundo onde a lealdade é vendida como um ideal nobre, mas, na verdade, ela muitas vezes serve como uma moeda falsa nas mãos de quem busca poder. E se eu te dissesse que entender essa verdade pode transformar sua vida, proteger sua mente e te colocar no controle? Bem-vindo a este vídeo, onde vamos desmascarar a ilusão da lealdade e revelar como ela é usada como arma no jogo do poder. Vamos mergulhar na filosofia de Maquiavel, na psicologia do comportamento humano e em estratégias práticas para você navegar nesse mundo sem ser manipulado. Se você já se sentiu traído, usado ou apenas quer aprender a jogar o jogo da vida com mais inteligência, este vídeo é para você. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua perspectiva. Vamos juntos abrir os olhos. Hoje, você vai descobrir por que a lealdade nem sempre é o que parece, como identificar quando estão usando sua confiança contra você e, o mais importante, como se proteger e transformar essa verdade em sua maior força. Preparado para uma lição brutal que vai te libertar? Então, vamos começar. Você já se perguntou o que realmente significa ser leal? Desde pequenos, somos ensinados que a lealdade é uma virtude suprema, seja leal aos amigos, à família, ao chefe, aos ideais. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. No mundo do poder, lealdade é muitas vezes uma fachada. É uma moeda que parece valiosa, mas que ao ser examinada de perto revela-se falsa. Pensa comigo. Quantas vezes você viu alguém jurar lealdade eterna, só para mudar de lado quando a situação ficou conveniente? No trabalho, na política, até nas amizades, a lealdade é usada como uma ferramenta de manipulação, não como um pacto de honra. A psicologia nos mostra que humanos são movidos por interesses próprios, mesmo que inconscientemente. Segundo estudos da psicologia comportamental, 80% das decisões que tomamos são influenciadas por recompensas pessoais, sejam elas emocionais, sociais ou materiais. Isso significa que, por mais que alguém pareça leal, essa lealdade pode evaporar quando os incentivos mudam. E é aí que entra Nicolau Maquiavel, o filósofo que destrinchou as regras do poder como ninguém. Ele não romantizava a lealdade. Para Maquiavel, ela era uma estratégia, não um ideal. Ele dizia: os homens são leais enquanto lhes convém, mas na primeira oportunidade, a maioria te abandonará por um preço melhor. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você trabalha em uma empresa há anos, sempre leal ao seu chefe, sacrificando fins de semana, dando o seu melhor. Um dia, surge uma oportunidade de promoção, mas em vez de te escolher, seu chefe dá a vaga para outra pessoa, alguém que ele acha que pode controlar melhor. Você se sente traído, certo? Mas segundo Maquiavel, isso não é pessoal. É apenas o jogo do poder em ação. A lealdade que você ofereceu foi uma moeda que ele usou enquanto era útil. Quando deixou de ser, ele a descartou. Então, como podemos navegar nesse mundo sem nos tornarmos cínicos ou vítimas? A resposta está em abrir os olhos e aprender as regras do jogo. Neste vídeo, vamos explorar 3 grandes pilares. Primeiro, vamos desconstruir o que é lealdade e por que ela é uma ilusão, no contexto do poder. Segundo, vamos mergulhar na filosofia de Maquiavel, para entender como ele via a lealdade e o que isso significa para nós hoje. E por fim, vou te ensinar estratégias práticas para identificar a falsa lealdade e proteger sua mente, transformando essa verdade em uma vantagem. Antes de continuarmos, quero ouvir de você. Você já foi traído por alguém que jurou lealdade? Conta aqui nos comentários, porque sua história pode ajudar outros a abrir os olhos.
E se está gostando do vídeo, compartilhe com aquele amigo que precisa dessa lição. Vamos para o próximo passo. Imagine por um segundo que você está em um jogo de xadrez. Você move suas peças com cuidado, confiando que seu parceiro de equipe vai te apoiar. Mas de repente, ele troca de lado, e você percebe que sua lealdade foi apenas uma peça que ele usou para avançar. Esse é o jogo do poder, e a lealdade, muitas vezes, é a peça mais enganosa no tabuleiro. Vamos desconstruir o que é lealdade, porque ela é tão romantizada e como, na verdade, ela pode ser uma armadilha nas mãos de quem busca controle, preparado para abrir os olhos de uma vez por todas. Então, vamos mergulhar. Primeiro precisamos entender o que é lealdade. No dicionário ela é definida como fidelidade, compromisso com alguém, ou algo. Parece bonito, não é? Desde crianças, somos ensinados a valorizar a lealdade. Seja leal aos seus amigos, nunca traia sua família, defenda seus ideais. Mas aqui vai uma pergunta incômoda. E se a lealdade que você oferece estiver sendo usada contra você? A psicologia nos mostra que a lealdade é um comportamento social profundamente enraizado, ligado à nossa necessidade de pertencimento. Pertencer a um grupo, seja uma família, um time ou uma empresa, nos dá segurança. E para manter essa segurança, estamos dispostos a sacrificar muito, às vezes até nossa própria racionalidade. Mas aqui está o problema. Nem todo mundo joga pelas mesmas regras. Estudos de psicologia comportamental revelam que 70% das pessoas priorizam seus próprios interesses em situações de alta pressão, mesmo que isso signifique quebrar promessas de lealdade. Isso não significa que todos são maus ou egoístas. É simplesmente a natureza humana em ação. Quando as recompensas mudam, um cargo melhor, mais dinheiro, status social, a lealdade pode se dissolver como fumaça. E é exatamente isso que Nicolau Maquiavel, o mestre da filosofia política, entendia como ninguém. Maquiavel, em sua obra, O Príncipe, não via a lealdade como um valor absoluto, mas como uma ferramenta. Ele escreveu: os homens são ingratos, volúveis, fingidos, covardes e ávidos de ganho. Parece cruel, mas ele não estava sendo pessimista, estava sendo realista. Para Maquiavel, a lealdade é condicional. As pessoas são leais enquanto veem benefícios em sê-lo. No momento em que esses benefícios desaparecem, ou surge uma oferta melhor, a lealdade vira uma moeda sem valor. Pense em um exemplo do dia a dia. Você já teve um amigo que parecia sempre ao seu lado, mas quando você passou por uma fase difícil, ele sumiu? Ou um colega de trabalho que jurava ser seu aliado, mas te jogou aos lobos na primeira oportunidade? Isso não é coincidência, é o jogo do poder em ação. Vamos trazer isso para a vida real com uma história. Conheci uma vez uma mulher chamada Ana, que trabalhou por 10 anos em uma empresa, sempre leal ao seu chefe. Ela cobria os erros dele, trabalhava até tarde, acreditava que sua lealdade seria recompensada. Mas quando chegou a hora de uma promoção, o chefe escolheu outra pessoa, alguém que ele conhecia há menos tempo, mas que tinha conexões mais estratégicas. Ana ficou devastada. Ela percebeu, tarde demais, que sua lealdade era uma moeda que só tinha valor enquanto servia aos interesses do chefe. Essa é a ilusão que precisamos desconstruir. Então, por que caímos nessa armadilha? A psicologia explica. Nosso cérebro é programado para buscar reciprocidade. Quando somos leais, esperamos que os outros sejam leais de volta. É o que os psicólogos chamam de contrato social implícito. Mas no mundo do poder, esse contrato é uma ilusão. Pessoas em posições de influência, sejam chefes, líderes políticos, ou até amigos manipuladores, sabem disso e exploram essa expectativa. Eles te fazem sentir que sua lealdade é valorizada, mas na verdade, estão apenas garantindo que você permaneça útil. Aqui vai um exemplo prático para ilustrar. Imagine que você está em um grupo de amigos, e um deles sempre pede favores,
Me empresta dinheiro só dessa vez. Me cobre no trabalho. É rapidinho. Você ajuda, porque acredita na lealdade mútua. Mas quando você precisa de ajuda, essa pessoa está muito ocupada, ou simplesmente desaparece. O que aconteceu? Sua lealdade foi explorada como uma moeda de troca. Mas quando você tentou cobrar o valor, descobriu que ela era falsa. Isso é o que Maquiavel nos alerta. No jogo do poder, a lealdade é uma promessa que raramente é cumprida. Agora, você pode estar pensando, mas e se eu for cínico demais? E se eu parar de confiar em todo mundo? Boa pergunta. A ideia não é te transformar em alguém frio ou desconfiado, mas em alguém esperto. Desconstruir a ilusão da lealdade não significa abandonar seus valores, mas sim aprender a navegar no mundo com mais clareza. Como Maquiavel diria, seja um leão para intimidar os lobos, mas uma raposa para evitar as armadilhas. Em outras palavras, combine força com inteligência. Antes de passarmos para o próximo passo, onde vamos mergulhar ainda mais na filosofia de Maquiavel e entender como ele via o poder, quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu o momento em que sua lealdade foi usada contra você? Talvez no trabalho, em uma amizade ou até na família. Conta aqui nos comentários porque compartilhar sua experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecerem esses padrões. E se este vídeo está te fazendo refletir, dê um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Vamos continuar. Se a lealdade é uma moeda falsa, como podemos jogar o jogo do poder sem sermos enganados? Para responder essa pergunta, precisamos voltar no tempo, ao século XVI, e ouvir as palavras de um homem que entendeu o poder como poucos. Nicolau Maquiavel. Ele não era um vilão de capa e espada, como muitos pensam, mas um observador frio e brilhante da natureza humana. Vamos explorar a filosofia de Maquiavel sobre lealdade e poder, descobrir por que ele via a lealdade como uma ferramenta estratégica, e aprender como suas ideias podem nos ajudar a navegar no mundo moderno. Preparado para uma verdade que vai te fazer repensar tudo? Vamos lá. Maquiavel escreveu O Príncipe en Sessão Inia, Teoda 13, um livro que é basicamente um manual sobre como conquistar e manter o poder. Diferente dos filósofos que sonhavam com utopias, Maquiavel era um realista. Ele olhava para o mundo como ele é, não como deveria ser, e uma das suas observações mais cortantes era sobre a lealdade. Ele dizia: os homens são movidos por duas coisas, medo e interesse próprio. Pense nisso por um segundo. Quantas vezes você viu alguém agir por lealdade quando, na verdade, estava apenas protegendo os próprios interesses, ou evitando consequências? Para Maquiavel, a lealdade não era um laço de honra, mas uma troca. Um líder, seja um rei, um CEO, ou até o chefe de um grupo de amigos, só mantém a lealdade dos outros enquanto puder oferecer algo em troca: proteção, recompensas, status. No momento em que ele perde essa capacidade, a lealdade desmorona. Ele dava um exemplo claro. Um príncipe que depende da lealdade dos outros está construindo seu castelo na areia. Em outras palavras, confiar na lealdade alheia é uma receita para o fracasso, porque ela é frágil e condicional. Vamos trazer isso para o nosso mundo. Imagine um ambiente de trabalho competitivo. Você tem um colega que sempre te elogia, te chama para almoçar, parece um grande aliado, mas quando surge uma oportunidade de promoção, ele não hesita em te passar para trás, talvez até espalhando rumores para garantir a vaga. Maquiavel diria: esse homem não era leal a você, ele era leal à própria ambição. E aqui está a lição brutal. No jogo do poder, a lealdade é uma máscara que as pessoas usam para alcançar seus objetivos. Quando a máscara não é mais útil, ela cai. Mas Maquiavel não era só um crítico. Ele também oferecia soluções. Ele acreditava que para navegar no poder, você precisa ser astuto como uma raposa
e forte como um leão. Ser uma raposa significa observar, antecipar e evitar armadilhas. Ser um leão significa impor respeito e não se deixar intimidar. Quando se trata de lealdade, Maquiavel aconselhava: não confie na lealdade dos outros, mas crie as condições para que eles precisem de você. Em termos práticos, isso significa construir sua própria influência, suas próprias cartas na manga, para que as pessoas sejam leais, não por bondade, mas porque é do interesse delas. Vamos a uma história para ilustrar. Conheço um cara chamado Pedro, que era gerente em uma empresa de tecnologia. Ele percebeu que seus colegas só eram leais enquanto ele tinha algo a oferecer. Projetos interessantes, bônus, conexões. Quando Pedro perdeu uma posição de destaque, muitos desses aliados sumiram. Frustrado, ele decidiu estudar Maquiavel. Em vez de se revoltar, Pedro mudou sua abordagem. Ele começou a construir uma rede de contatos fora da empresa, a desenvolver habilidades únicas e a se posicionar como alguém indispensável. Quando voltou a subir na carreira, aqueles mesmos colegas reapareceram agora leais novamente. Pedro aprendeu que a lealdade não vem do coração, mas da percepção de valor. Essa ideia pode parecer fria, mas é libertador. Quando você entende que a lealdade é uma ferramenta, e não um ideal, você para de se sentir traído e começa a jogar o jogo com mais inteligência. A psicologia reforça. Estudos sobre dinâmica de grupos mostram que 65% das pessoas mudam de alianças em situações onde os benefícios mudam. Isso não é maldade, é apenas a forma como funcionamos. Nosso cérebro está sempre calculando o que eu ganho com isso. Mesmo que não admitamos, nossas ações muitas vezes refletem esse cálculo. Agora, você pode estar pensando, mas isso não é meio manipulador? Não deveríamos buscar relações genuínas? E essa é uma ótima reflexão. Maquiavel não dizia para você ser desonesto ou cruel. Ele dizia para você ser realista. No mundo ideal, todos seriam leais por amor, mas no mundo real, especialmente em contextos de poder, como o trabalho, a política, ou até dinâmicas sociais, a lealdade é muitas vezes uma fachada. A chave é reconhecer isso sem perder sua essência. Você pode ser ético, mas não ingênuo. Aqui vai um exemplo prático do dia a dia. Digamos que você está em um grupo de amigos, planejando uma viagem. Todo mundo promete contribuir, mas na hora de pagar, alguns esquecem ou inventam desculpas. Isso é a lealdade condicional em ação. Eles eram leais ao plano enquanto era fácil. Maquiavel te ensinaria a antecipar isso. Talvez você peça um depósito adiantado, ou deixe claro que quem não pagar, fica fora. Não é ser mesquinho, é ser esperto. Você protege seus interesses sem precisar confiar em promessas frágeis. Então, o que podemos aprender? Primeiro, pare de esperar. Lealdade incondicional. Segundo, observe as pessoas, o que elas querem, o que as motiva. E terceiro, construa seu próprio poder, suas habilidades, sua rede e sua confiança, para que a lealdade dos outros seja uma escolha estratégica, não uma necessidade. Como ele dizia, é melhor ser temido do que amado se não puder ser ambos. No contexto moderno, temido não significa assustar, mas ser respeitado, ser alguém que não pode ser ignorado. Antes de passarmos para o próximo bloco, quero ouvir sua opinião. Você acha que Maquiavel estava certo sobre a lealdade ser uma ilusão no poder? Ou acredita que ainda existe lealdade genuína? Conta aqui nos comentários, porque sua perspectiva pode inspirar a outras pessoas. E se este vídeo está te fazendo ver o mundo de um jeito novo, dê um like e compartilhe com alguém que precisa dessa lição. Vamos para o próximo passo. Agora que entendemos
Como Maquiavel via a lealdade como uma ferramenta no jogo do poder, é hora de olhar para o nosso próprio tabuleiro. Quantas vezes você sentiu que sua confiança foi traída, mas não conseguiu identificar exatamente o que estava errado? Muitas vezes, a manipulação é tão sutil que só percebemos quando já é tarde demais. Vamos te ensinar a reconhecer os sinais de que sua lealdade está sendo usada contra você. Vou te mostrar 4 pistas claras, baseadas na psicologia do comportamento humano, para que você possa proteger sua mente e evitar cair nas armadilhas do poder. Vamos abrir os olhos juntos. Ser leal é natural. Queremos confiar nas pessoas, construir laços, sentir que fazemos parte de algo maior. Mas como vimos com Maquiavel, no mundo do poder, a lealdade é frequentemente explorada por aqueles que sabem como jogar o jogo. A psicologia nos alerta: manipuladores habilidosos usam táticas emocionais para manter você preso, fazendo você acreditar que sua lealdade é valorizada, quando na verdade é apenas uma moeda que eles gastam para alcançar seus objetivos. A boa notícia: existem sinais claros que você pode aprender a reconhecer. Vamos analisar 4 deles, com exemplos práticos, para que você nunca mais seja pego desprevenido. Sinal: promessas vazias, que nunca se cumprem. O primeiro sinal é quando alguém faz grandes promessas, mas nunca entrega. Sabe aquele chefe que diz: continue se esforçando e vou te promover no próximo trimestre? Ou amigo que promete: vou te ajudar com esse projeto, pode contar comigo? Eles te enchem de esperança, te fazem investir tempo, energia e lealdade, mas na hora H, nada acontece. A psicologia chama isso de reforço intermitente. Eles te dão migalhas de esperança para manter você engajado, como um cassino que te deixa ganhar de vez em quando para você continuar jogando. Exemplo: Mariana trabalhava em uma agência de publicidade e sempre ouvia do chefe que ela seria promovida em breve. Ela se matava de trabalhar, fazia horas extras, mas a promoção nunca vinha. Quando confrontou o chefe, ele disse: você precisa se esforçar mais. Mariana percebeu que sua lealdade estava sendo explorada para extrair o máximo dela sem nenhuma recompensa real. Fique atento se as promessas são constantes, mas os resultados são zero. Sua lealdade está sendo usada. Sinal 2: manipulação emocional para criar culpa. O segundo sinal é quando alguém usa suas emoções contra você, fazendo você se sentir culpado por questionar a relação. Frases como: depois de tudo que fiz por você, é assim que me trata? Ou você está sendo egoísta? Eu sempre te apoiei, são bandeiras vermelhas. A psicologia explica que manipuladores exploram nosso desejo de reciprocidade e aquela vontade de retribuir favores. Eles criam uma narrativa onde você deve lealdade, mesmo que o relacionamento seja desigual. Exemplo: João tinha um amigo que sempre pedia favores, como caronas ou ajuda financeira. Quando João tentou recusar, o amigo jogava na cara: eu te ajudei quando você estava desempregado, e agora você me vira as costas. João se sentia culpado e cedia, mas percebeu que o amigo nunca retribuía de verdade. Esse é um clássico. Se alguém usa a culpa para te prender, sua lealdade está sendo explorada como uma corrente. Sinal 3: elogios excessivos, que parecem ensaiados. O terceiro sinal é o famoso bajulação estratégica. Alguém te cobre de elogios, te faz sentir especial, mas há algo artificial nisso. A psicologia comportamental mostra que a bajulação é uma tática poderosa para desarmar defesa. Quando alguém te elogia demais, você baixa a guarda e sente uma obrigação de ser leal. Mas muitas vezes, esses elogios
são apenas iscas para te manter alinhado com os interesses da outra pessoa. Exemplo: Carla tinha uma colega de trabalho que vivia dizendo: "Você é tão talentosa, a melhor pessoa da equipe." Carla se sentia lisonjeada e se esforçava para ajudar a colega. Mas quando Carla precisou de apoio em um projeto, a colega a ignorou e ainda levou crédito pelo trabalho conjunto. Os elogios eram apenas uma forma de garantir a lealdade de Carla. Dica: se os elogios parecem exagerados ou vêm com pedidos constantes, desconfie. Sinal 4. Isolamento de outras influências. O quarto sinal é quando alguém tenta te isolar de outras pessoas ou opiniões, reforçando que só eles merecem sua lealdade. Isso é comum em relações abusivas, mas também acontece no trabalho ou em grupos sociais. A psicologia chama isso de controle social. O manipulador quer ser a única voz que você escuta, porque isso garante que sua lealdade seja exclusiva. Exemplo: Lucas trabalhava em uma startup onde o chefe desencorajava a equipe de interagir com outros departamentos, dizendo: "Eles não entendem nossa visão. Fiquem com quem realmente se importa com vocês." Lucas percebeu que isso o impedia de buscar novas oportunidades na empresa. O chefe usava a lealdade ao time para manter controles. Se alguém tenta te afastar de outras perspectivas, é um sinal de que sua lealdade está sendo manipulada. Esses sinais: promessas vazias, manipulação emocional, bajulação estratégica e isolamentos, são como luzes piscando em um painel de alerta. E aqui vai a parte mais importante. Reconhecer esses sinais não é sobre se tornar paranoico, mas sobre se tornar consciente. Como Maquiavel nos ensinou no Jogo do Poder, a ingenuidade é seu maior inimigo. A boa notícia é que, ao identificar essas táticas, você já está um passo à frente. Estratégia 5. Cultive relações genuínas, mas com olhos abertos. Nem toda lealdade é falsa, e Maquiavel não negava isso. A chave é construir relações baseadas em respeito mútuo, mas sem fechar os olhos para a realidade. Escolha pessoas que demonstram consistência entre palavras e ações, e evite aquelas que só aparecem quando precisam de algo. A psicologia mostra que relações saudáveis são baseadas em reciprocidade verdadeira, não em manipulação. Exemplo: Juliana tinha um grupo de amigos que só a procurava para desabafar. Ela decidiu investir em amizades com pessoas que também celebravam suas vitórias. Com o tempo, criou um círculo pequeno mais confiável. Dica prática: avalie suas relações. Pergunte: essa pessoa estaria ao meu lado se eu não tivesse nada a oferecer? Se a resposta for não, talvez seja a hora de repensar. E não se preocupe, qualidade sempre vence quantidade. Até no Netflix das amizades, essas 5 estratégias: observar mais, desenvolver inteligência emocional, construir influência, estabelecer limites e cultivar relações genuínas, são como um escudo contra a falsa lealdade. Elas não te transformam em alguém frio, mas em alguém que joga o jogo do poder com sabedoria. Como Maquiavel diria: seja a raposa que evita as armadilhas e o leão que impõe respeito. E aqui vai um bônus: quando você aplica essas dicas, não só protege sua mente, mas também ganha confiança para enfrentar qualquer desafio. Vamos a um exemplo final do dia a dia. Imagine que você está em um projeto em grupo na faculdade. Um colega promete dividir o trabalho, mas sempre te deixa na mão. Em vez de se frustrar, você observa a estratégia 1. Percebe que ele só quer a nota sem esforço e estabelece limites.
Estratégia 4 dizendo: vou fazer minha parte, mas preciso que você entregue a sua até 6. Se ele não cumprir, você já construiu sua influência. Estratégia 3 ao se destacar no grupo e sua inteligência emocional. Estratégia 2 te ajuda a não levar para o pessoal. Resultado: você brilha e o manipulador fica sem cartas. Antes de passarmos para a conclusão, quero ouvir qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro. Talvez observar mais no trabalho ou dizer não, sem culpa. Conta aqui nos comentários, porque sua escolha pode inspirar outro. E se este vídeo está te ajudando a ver o mundo com novos olhos, dê um like e compartilhe com alguém que precisa dessas dicas. Chegamos ao final desta jornada. E se você está aqui comigo, é porque está pronto para transformar uma verdade desconfortável em sua maior força. Ao longo deste vídeo desmascaram a ilusão da lealdade. Entendemos como ela é usada como uma moeda falsa no jogo do poder, e aprendemos estratégias para proteger nossa mente e navegar no mundo com inteligência. Agora é hora de juntar todas as peças e te inspirar a sair deste vídeo não apenas mais sábio, mas mais poderoso. Vamos fechar com chave de ouro e transformar essa lição brutal em um divisor de águas na sua vida. Vamos recapitular o que descobri. Primeiro vimos que a lealdade, embora romantizada como uma virtude, é frequentemente uma ferramenta de manipulação no mundo do poder. A psicologia nos mostrou que humanos são movidos por interesses próprios, e 70% de nós mudamos de lado quando as recompensas mudam. É uma verdade dura, mas necessária. Depois mergulhamos na filosofia de Nicolau Maquiavel, que nos ensinou que a lealdade é condicional, uma troca estratégica, não um pacto de honra. Ele nos alertou: confiar na lealdade alheia é construir na areia. E com exemplos como o de Pedro, que virou o jogo ao construir sua própria influência, vimos que essas ideias são tão relevantes hoje quanto no século. Em seguida aprendemos a reconhecer os sinais de que nossa lealdade está sendo explorada: promessas vazias, manipulação emocional, bajulação estratégica e isolamento. Histórias como a de Mariana, que trabalhou incansavelmente por uma promoção que nunca veio, nos lembraram como é fácil cair nessas armadilhas. Mas a boa notícia é que, ao identificar esses sinais, você já está um passo à frente. E finalmente compartilhamos 5 estratégias práticas para jogar o jogo do poder com sabedoria. Observar, mas desenvolver inteligência emocional, construir sua influência, estabelecer limites e cultivar relações genuínas. Cada uma dessas ferramentas é como uma peça de armadura, protegendo sua mente e te dando controle sobre seu destino. Então, o que fazer com tudo isso? A primeira coisa é aceitar que a lealdade, no contexto do poder, é uma ilusão que pode te prender ou te libertar, dependendo de como você a encara. Não se trata de virar uma pessoa fria ou desconfiada, mas de abrir os olhos para a realidade. Como Maquiavel nos ensinou, seja a raposa que evita as armadilhas e o leão que impõe respeito. No mundo moderno, isso significa ser alguém que combina inteligência emocional com estratégia, que sabe quando dizer não e quando investir em si mesmo. É sobre ser ético, mas não ingênuo, leal aos seus valores, mas nunca cego aos jogos dos outros. Aqui vai uma história final para te inspirar. Conheço uma mulher chamada Laura,
que passou anos se sentindo usada no trabalho e nas amizades. Ela dava tudo de si acreditando que sua lealdade seria recompensada. Mas depois de uma traição dolorosa no emprego, Laura decidiu mudar. Ela começou a observar mais, a dizer não, sem culpa e a investir em suas próprias habilidades. Aos poucos, ela construiu uma reputação tão forte que as pessoas passaram a buscá-la não por manipulação, mas por respeito. Hoje Laura lidera sua própria equipe. Escolhe suas relações com cuidado. Ela não é cínica, é poderosa. E você também pode ser. Essa transformação começa com um passo simples. Aplique pelo menos uma das estratégias que compartilhamos. Talvez você decida observar mais nas próximas reuniões, como Clara, ou estabelecer limites claros, como André. Talvez você invista em uma habilidade que te torne indispensável, como Sofia, ou avalie suas amizades como Juliana. O importante é agir, porque como Maquiavel sabia, o poder não vem de esperar que os outros sejam leais, vem de tomar as rédeas da sua própria vida. E aqui vai um alerta: ignorar essa verdade pode custar caro. Mas todos mostram que 60% das pessoas que sofrem traições mais significativas levam anos para recuperar a confiança, tanto nos outros quanto em si mesmas. Não deixe que a falsa lealdade te prenda em ciclos de frustração. Em vez disso, use essa lição para se libertar. Cada vez que você reconhece uma promessa vazia, cada vez que diz não, sem culpa, você está construindo uma versão mais forte de si mesma. E isso, meu amigo, é o verdadeiro poder. Quero encerrar com uma pergunta.